Olá, sejam bem-vindos mais uma vez a um vídeo do Dr. Renato Responde. Hoje nós vamos fazer um balanço dos 6 primeiros meses de vigência do novo CPC. O novo Código de Processo Civil de 2015 entrou em vigor em março desse ano. E agora em setembro, passados 6 meses, o que a gente já pode dizer que realmente mudou as vidas dos advogados e dos jurisdicionados, dos servidores? Vamos lá? Nós não vamos comentar as mudanças pontuais da letra da lei, mas sim o que mudou na vida cotidiana de quem trabalha com o processo civil no Brasil. Alguns prazos processuais foram alterados, muitos deles se concentrando em 15 dias úteis, mesmo os de 5 dias agora são 5 dias úteis. Isso mudou bastante a prática. Isso não traz nenhum retardamento do processo, mas para quem trabalha com prazos diários, isso faz alguma diferença sim. Para aquelas pessoas que entram com um processo novo, a petição inicial, que é elaborada quando se inicia um processo, continua muito parecida. Uma mudança considerável foi com relação às medidas de urgência, as famosas liminares. Agora, quando alguém precisa pedir uma liminar, ela continua sendo pedida na petição inicial, mas toda a sistemática que existia antes das cautelares, da antecipação de tutela, aos termos mais técnicos, isso mudou bastante e nesses primeiros 6 meses ainda não foi possível identificar uma prática homogênea nos juízes, nos advogados. Então isso vamos deixar para um vídeo mais específico, mas o fato é que a petição inicial com pedido de urgência tem lá o seu capítulo da liminar, suprimindo que antes eram os casos de cautelares em separado. Então ou a gente faz uma petição inicial mais curta só com a liminar, ou uma petição inicial mais completa com a liminar e com o pedido principal, com toda a fundamentação da ação mesmo. Com relação às ações em que não é necessário a medida de urgência, a liminar, a petição inicial segue muito parecida com o que ela era antes, com algumas diferenças pontuais, por exemplo, sendo necessário identificar o e-mail das partes, ou se não for possível, pedir que o juiz faça as pesquisas possíveis, Receita, Serasa ou órgãos de cadastro. Deixando a petição inicial de lado, o que mudou substancialmente foi a contestação, a defesa do réu. A contestação hoje ela é uma grande peça processual, um grande arquivo de computador com vários capítulos, onde ali vão ser deduzidas todas as argumentações possíveis, inclusive aquelas que antes no sistema anterior, do Código de 1973, eram feitas em diversas peças em separado. Hoje não. No Código de 2015, que entrou em vigor em março desse ano, nós temos uma contestação única. Quando o réu deseja impugnar a justiça gratuita que o autor recebeu, é um capítulo da contestação. Quando o réu deseja reconvir, formular um pedido contra o autor, não só invertendo o pedido feito pelo autor, mas formulando novos pedidos, isso antes era feito numa ação em separado, ainda que elas tramitassem juntas. Agora, no novo CPC, é um capítulo da contestação. Isso já foi bastante debatido antes da vigência do Código e agora que ele está sendo aplicado, isso vem sendo utilizado pelos réus com bastante frequência. Até porque é uma forma fácil de concentrar em um processo todas as possíveis pedidos, pretensões que o autor e o réu têm um contra o outro. E aí o processo se amplia, se alarga e o juiz decide tudo numa demanda só. A impugnação ao valor da causa é um capítulo da contestação no qual o réu vai pedir que o valor da causa seja aumentado ou diminuído, conforme o caso. A incompetência absoluta sempre foi um capítulo de contestação ou mesmo de petição à parte. A incompetência relativa agora passa a ser também matéria de contestação. Então, quando o réu deseja declarar que o juiz reconheça que ele é incompetente para julgar aquela demanda, não em caráter absoluto, mas sim relativo àquele processo, por exemplo, quando o processo é relativo a um imóvel de uma comarca diferente do processo, o processo deveria ir para a comarca do imóvel. Quando o contrato tem cláusula de eleição de foro, ainda que o autor não tenha ajuizado a demanda no foro do contrato, o réu pode pedir que o processo vá para a comarca que foi eleita no contrato, ou mesmo quando o réu entende que o processo deveria tramitar no seu foro, no seu domicílio, ele pode pedir que o processo seja remetido
E isso, sendo um capítulo de contestação, na sequência o juiz já decide a questão, é um sistema muito mais fácil, muito mais prático. As exceções de suspeição e impedimento também passam a ser capítulo de contestação, se o réu assim entender, quiser formular na sua contestação um pedido para reconhecer que o juiz é suspeito ou está impedido de julgar aquela demanda por vários casos, mas, por exemplo, por ter interesse pessoal na demanda, ou por ser autor ou réu, ou por ser amigo da parte, e assim vai. A contestação, agora concentrada, permite que tanto o autor quanto o juiz já conheçam de plano e numa só peça todas as argumentações que o réu tem, todas as questões incidentais a serem decididas. Se o tribunal quiser no futuro, em caso de recurso, verificar alguma questão processual, já está tudo ali na inicial contestação e na réplica, que é a manifestação do autor sobre a contestação. Então está tudo muito mais prático, muito mais fácil para quem lida com um grande número de processos, para os juízes, para os advogados que têm muitas demandas. Isso está muito mais fácil, muito mais rápido. Enfim, há muitas coisas para serem ditas sobre esses primeiros 6 meses de novo CPC, do Código de Processo Civil de 2015, mas nesse vídeo eu só queria pontuar algumas questões que já foram possíveis de serem sentidas na prática das mudanças. Muita coisa, de fundo, continua funcionando igual, o dia a dia não mudou, as pessoas continuam entrando com seus processos, os juízes continuam julgando, os réus continuam tendo as suas formas de defesa, e aquelas questões que mudaram sensivelmente o sistema nesses primeiros 6 meses, não foi possível identificar como isso vai ser possível. Vamos aguardar mais alguns meses, 1, 2 anos, para ver como que a realidade vai moldar a letra da lei, qual vai ser a prática forense que vai ser criada a partir da letra da lei do novo CPC. Muito obrigado por terem assistido. Esse foi o Dr. Renato Responde. Por favor, acessem o canal no YouTube, entrem no facebook.com/Dr. Renato Responde, Twitter, @RenatoXSR, entrem no blog renatorosa.com, mandem suas dúvidas, suas perguntas. Vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado.